Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui juntos para aprendermos a palavra de Deus. Eu sou a professora Glória e o tema de hoje é o seguinte: tudo ou nada. Muita coisa a perder e muita coisa a ganhar, dependendo da escolha que você vai ter. Hoje a nossa palavra está em Lucas, capítulo 14, do 25 ao 33, que diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Veja bem, tudo ou nada. Seguir a Jesus, estar com Jesus, significa colocar Ele acima de tudo. Significa que Ele tem a primazia nas nossas vidas. Significa que Ele é a prioridade nas nossas vidas. E é muito interessante esse questionamento, quando Jesus deixa claro que nós não podemos servir a dois senhores. Nós temos que escolher. Na nossa vida é pautada por escolhas, a nossa vida inteira. Nós escolhemos que faculdade cursar, nós escolhemos com quem nós vamos nos casar, nós escolhemos com quem nós vamos nos relacionar. E Deus está dizendo para nós aqui nessa passagem que Ele deseja se relacionar conosco. É o tudo. Estar com Ele é o tudo. Estar sem Ele é o nada. Em tempos que vivemos, a nossa fé em Cristo precisa estar lá em cima. O nosso entendimento de que o nosso Deus é um Deus relacional, que deseja estar conosco, é uma coisa presente, é uma coisa que tem que estar realmente firme na nossa vida, de que é um Deus que cuida de nós e que Ele é um Deus relacional. Tão relacional Ele é que Ele enviou o seu próprio Filho. Olha só, Ele fez com que o seu Filho descesse lá da glória onde Ele estava, sentado lá com o Pai, para vir aqui morrer no nosso lugar naquela cruz, naquela morte terrível, naquela morte hedionda. E nós precisamos entender que o nosso Deus quer o melhor de nós. Nosso Deus quer o melhor das nossas vidas, Ele quer o melhor das nossas atitudes. Ele quer que nós possamos colocar diante dele todas as nossas questões de vida para que Ele possa realmente nos direcionar para aquilo que é certo. Nós temos que fugir desse dualismo que existe no mundo. Dualismo, primeiramente explicando, é um padrão de pensamento desde os primórdios da filosofia que buscava conhecer a realidade e a condição humana, dividindo-as em dois princípios básicos, sempre antagonistas, tipo forma e matéria, essência e existência, paciência e realidade, ser ou não ser. A gente já vê essa questão lá com William Shakespeare, né? O famoso ator e dramaturgo inglês, lançando essa questão, ser ou não ser essa questão. E nós vivemos a nossa vida, muitas vezes, buscando alguma coisa que a gente não encontra. Porque esta coisa que a gente está procurando e achando que a gente vai encontrar, fazendo tudo que a gente quer, experimentando todas as coisas da vida, fazendo todas as bobagens que a gente acha que nelas reside a felicidade. E a gente, quando fica mais velho, a gente entende que não são nas coisas que a felicidade se encontra. A felicidade, ela se encontra naquilo que nós fazemos com a nossa vida e de que forma nós colocamos essa vida a serviço do outro. O próprio Jesus fala sobre isso, que quem quiser seguir, estar com Ele, precisa pegar a sua cruz e levar, e estar com Ele, né? Estar seguindo e estar fazendo a vontade dEle. Ele fala sobre isso: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Nós estamos vivendo tempos em que as coisas elas estão sendo todas relativizadas, né? Nós precisamos realmente tomar atitudes, tomar uma postura. Tempos difíceis, tempos angustiosos. A Bíblia chama esses tempos de esfriamento, tempos em que as pessoas vão estar dando mais valor a coisas materiais, vão estar dando mais valor a conquistas da vida e colocando Deus lá no cantinho, deixando Deus lá para ser utilizado só para aqueles momentos em que Ele precisa, só para aqueles momentos de dificuldade, de sofrimento. Veja bem, Deus é um Deus relacional, como eu já falei, estou insistindo em dizer. Por quê? Porque Ele deseja estar conosco todo o tempo. Ele não quer ser o Deus da hora que você vai dormir, que você faz a sua oração. Ele não quer ser o Deus que você, quando está passando por uma dificuldade, você vai lá e fala com Ele. Ele não quer ser o Deus quando você fica doente ou alguém que você ama passa por um problema grave de enfermidade e você lembra dele. Não, Ele quer estar conosco todo o tempo. Ele quer que nós tenhamos esse tudo que está presente nele. A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida. E não uma vidinha qualquer medíocre. A Bíblia diz que Ele veio para que nós tivéssemos vida. E vida em abundância. Então esses dualismos que a gente tem, vida ou morte, ser ou não, servir a Deus ou não servir a Deus, todas essas coisas, elas precisam ser colocadas em uma única direção, que é na direção da vontade de Deus. Veja bem, Deus é a nossa prioridade. Deus é o que nós temos de mais importante na vida. É aquele que vai nos direcionar para a eternidade. É Ele que deve ser a nossa prioridade. Os valores que nós devemos seguir são aqueles que estão na sua palavra, não aqueles que o mundo está dizendo. Os ensinamentos verdadeiros e genuínos que a gente tem que seguir estão aqui no manual do fabricante, na palavra de Deus, aquela que Ele levou homens como eu e como você a escrever. Essa é a palavra de Deus genuína e inspirada. É essa palavra que nós temos que seguir. Apocalipse 21:6 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tem sede, vem a mim, darei de graça da água da vida. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio, eu sou o fim. Nosso Deus é a prioridade. Qual o sentido de prioridade? Prioridade é aquilo que é mais importante. Prioridade é aquilo que tem a primazia. E o que é que tem a primazia na nossa vida? Deus. Deus, Ele é o primeiro na nossa vida. Deus é o primeiro que tem que ser consultado quando eu estou me relacionando com alguém, pretendo estabelecer algo com essa pessoa. Deus é o primeiro que tem que ser consultado quando eu estou passando por uma situação controversa na minha vida. Deus é o primeiro que tem que ser consultado quando eu resolvo, quando eu quero resolver situações conflitantes na minha vida. Deus tem que ser consultado em todos os momentos da nossa vida. Por quê? Porque Ele está presente e Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Então, entregue tudo à prioridade. A Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deleita-te no Senhor, ou seja, o nosso Deus, Ele está conosco e Ele quer nos sustentar e quer nos guiar. Com Deus você tem tudo, sem Deus você não tem nada, porque nada desse mundo, nada que você possa conquistar ou usufruir nesse mundo, você vai levar para a eternidade. Eu quero que você entenda isso, que você deve conquistar, que você deve trabalhar, que você deve estudar, que você deve produzir, que você deve ser uma bênção na sua vida material, que você deve conquistar, mas que acima de tudo, Deus tem o primeiro lugar. Deus tem que ter o primeiro lugar na tua vida. Não pense que você vai conseguir chegar à eternidade sem Cristo. Não é porque o nosso Deus é um Deus mau, não. É porque o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele permite que você escolha. A Bíblia diz, escolha quem você quer servir. Você não é obrigado a servir a Deus, mas uma vez que você entendeu de que viver sem Ele é uma coisa impossível, que você realmente confie nele, que você realmente deixe Ele direcionar a tua vida, que você realmente deixe Ele estabelecer com você uma relação de senhorio, uma relação de prioridade. Ele é a prioridade, portanto, Ele tem que ter o primeiro lugar. A Bíblia fala, Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, Ele é o alfa, Ele é o ômega, para que em tudo Ele tenha a primazia. Então nós não temos tempos a perder. Nós não temos tempo a perder, temos que começar a restaurar essa comunhão com Deus. Se você ficou afastado de Deus, se você deixou de frequentar a casa de Deus, volte, porque o Senhor quer ter comunhão com você.
Ele quer estar com você em toda situação. Ele, com certeza, você caminhando com ele, quando vier as dificuldades da vida, você vai estar mais firme, mais forte. Não porque você é poderoso, não porque você é uma pessoa melhor do que as outras, mas porque você tem um Deus que te sustenta e que te diz: você vai conseguir, você vai chegar lá, ok? Então, precisamos decidir tudo entregar nas mãos de Deus. A nossa vida, que envolve os nossos projetos, que envolve a nossa saúde, que envolve as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Nós não temos que colocar na mão de Deus a nossa família, temos que colocar na mão de Deus as nossas prioridades, temos que colocar na mão de Deus as nossas dificuldades, temos que colocar na mão de Deus as pessoas que estão ao nosso redor, que estão precisando da nossa ajuda. Precisamos de uma mudança radical na nossa vida, procurando um viver que glorifique ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer que tudo é aquilo que Deus tem para te dar. O tudo, qual é o tudo que nós almejamos? Estar com o Senhor Jesus para sempre. Não adianta você achar que você vai ficar nesse mundo aqui, que você vai virar para a semente, porque isso não vai acontecer. Todos nós vamos comparecer perante Deus e prestar contas a eles, é o que a Bíblia diz. Agora, se você leva uma vida de comunhão com Deus, se você leva uma vida de entendimento, de que Ele é o Senhor da tua vida, se você leva uma vida procurando fazer o que está escrito na palavra de Deus, não falo de perfeição, eu falo de coerência de vida, procurando buscar a santidade. O que é santidade? É coerência de vida. Deus quer que nós tenhamos uma coerência de vida. Deus quer que nós tenhamos uma vida de erro e de acerto, mas uma vida de persistência. Porque nós somos pecadores. Vamos errar? Vamos errar. Mas se nós nos lembrarmos que nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, que advoga por cada um de nós vamos começar de novo, nós vamos ser vitoriosos, nós vamos vencer as demandas da vida, nós vamos vencer as nossas dificuldades. Agora a gente vai ouvir uma palavrinha com o nosso seminarista André Paulo, que vai estar falando um pouco mais dessa questão do tudo ou nada. E que Deus abençoe você poderosamente. Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Meu nome é André Aguiar, eu sou seminarista da PIB de Irajá e também sou aluno da IBD Logos. Nós vamos continuar falando mais um pouco sobre a lição Tudo ou Nada, e eu tenho uma afirmação para começar essa lição. Não há mais tempo a perder longe de Jesus. O Salmos 95, versículo 7 vai dizer: hoje, se ouvirmos a voz de Jesus, se ouvirmos a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. O Senhor quer viver uma vida conosco, o Senhor quer viver uma vida dentro de nós. O Senhor quer que a gente viva a vida dele. Não endureçais os nossos corações. Não vamos endurecer o nosso coração para a voz do Senhor nos chamando. É importante que eu e você sigamos os passos de Jesus. O autor da lição vai falar sobre 2 pontos muito importantes do porquê devemos decidir por Jesus. O primeiro ponto que ele fala na lição é que nós devemos decidir com Jesus, porque viver com Jesus é desfrutar da sua presença, aqui e agora. Existe coisa melhor do que viver uma vida onde Jesus está ao nosso lado, está andando conosco, caminhando conosco, decidindo conosco, morando e vivendo dentro de nós todos os dias? Existe algo melhor do que isso? O segundo ponto que o autor vai falar é que nós devemos decidir por Jesus, porque nós não sabemos quando será o nosso fim. E se eu e você chegarmos numa situação de fim e não tivermos com Jesus, qual será o nosso próximo passo? O que vai acontecer conosco? Você já parou para pensar nisso? Nós estamos há muito tempo, irmãos, vivendo uma vida sem pensar na segunda vinda, na volta de Jesus. Nós precisamos estar com Jesus, andar com Jesus, caminhar com Jesus, porque nós não sabemos quando será o nosso fim. E se nós formos pegos como aquelas 5 virgens insensatas que não estavam preparadas, que não estavam prontas para a chegada do noivo, fica uma pergunta para a gente, né? O que será de nós? O que vai ser de mim? O que vai ser de você? Sabe? Você está pronto para entregar tudo para Jesus? Irmãos, nós não temos mais tempo a perder.
Você tem reconhecido na sua vida a obra salvadora da cruz? Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Você reconhece isso? Se eu e você reconhecemos isso, nós não podemos decidir por alguma coisa diferente que seja Jesus. Só que não dá para ser e andar e caminhar no meio termo. Sabe como a gente quer viver com Jesus? Você já deve ter ouvido aquela historinha, né? Aquelas pessoas que falam assim, fulano, poxa, não, fulano é meu amigo, a gente fica 5, 10, 15, 20 anos sem se ver. E quando a gente se vê, nossa, a amizade é a mesma. Jesus não quer ser esse tipo de amigo com a gente. Jesus não quer que a gente fique 5, 10, 15, 20 anos e quando a gente voltar como se a amizade fosse a mesma. Jesus não quer isso. Jesus quer tudo. Jesus quer que a gente entregue a nossa vida a Ele por completo e viva por completo com Ele. Olha só o que diz Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim, ama o seu pai, ama a sua mãe, ama a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e ama a si mesmo, mas ama tudo isso mais do que eu, não pode ser meu discípulo. Entende uma coisa comigo? Esse versículo não diz que você não deve amar o seu pai, a sua mãe, seu irmão, sua mulher. Não diz isso. Pelo contrário. O versículo diz que você deve amá-los. O que o versículo também diz é que você não deve amá-los mais do que Jesus. Jesus precisa ser o primeiro na nossa vida. É Ele em quem nos dá a vida. Eu respiro por causa dele, eu falo por causa dele, eu vejo, eu ouço por causa dele. É porque ele me amou primeiro, como diz 1 João, capítulo 4, versículo 19. Ele me amou primeiro, não fui eu que o amei primeiro. Ele me amou, ele se entregou naquela cruz por mim e por você. A continuação de Lucas capítulo 14, o versículo 27 vai dizer o seguinte: e também disse, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Coisa interessante, se a gente analisar esse versículo, o versículo diz, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Se você carrega a sua cruz, as suas responsabilidades, os seus direitos, os seus deveres, mas você não segue Jesus, não adianta. Se você não carrega a sua cruz e não segue a Ele, não adianta. É isso que o versículo diz. Se você não carrega a sua cruz, mas segue a Ele, também não adianta. Não adianta. Você anda na igreja, você está na igreja, você está no ministério, você está fazendo alguma atividade para a igreja, mas você não carrega as suas responsabilidades de cristão. Fora da igreja, você não é o mesmo cristão que você é dentro da igreja. Não adianta. Se você carrega a sua cruz, se você é uma pessoa responsável, se você sabe os seus direitos, se você sabe os seus acertos, os seus erros, se você conhece os seus talentos, se você inclusive reconhece as suas doenças, os seus erros, as suas falhas, mas se você não segue Jesus, não adianta. Jesus chama a gente para carregar a cruz e para andar com Ele. Jesus chama a gente para a gente se responsabilizar, sabe? Para a gente reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, os nossos acertos, os nossos talentos. Jesus nos chama para isso. Mas Ele também nos chama para segui-lo. Seguir Jesus, andar com Jesus, viver com Ele todos os dias, entregar a Ele o controle da nossa vida é essencial para uma vida que tudo entrega a Ele. Se a gente faz isso, a gente começa a viver de uma outra forma. Uma vez no seminário, eu ouvi uma palavra do pastor Neander, ele é o reitor do seminário, presidente do seminário,
e ele falou uma coisa muito interessante que tocou muito meu coração. Ele disse o seguinte: nós tentamos muitas das vezes e fazemos muitas das vezes coisas que a gente acha que Jesus quer que a gente faça, quando na verdade o que Jesus quer de nós é que nós sejamos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Ele não quer que nós façamos o que a gente acha. Ele quer que a gente seja. E quando eu sou aquilo que Jesus quer que eu seja, é óbvio, eu vou estar fazendo aquilo que Ele quer. A gente às vezes pensa errado, né? A gente acha que a gente tem que fazer muito, quando na verdade Ele só quer estar do nosso lado, só quer andar conosco. Você já entregou tudo para Jesus hoje? Você já viveu hoje, já fez hoje a sua escolha por Ele? Você já decidiu escolher Jesus hoje? Eu queria terminar essa fala minha lendo rapidamente parte de um versículo para você que fala sobre a fé de Moisés. E fala assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Hebreus capítulo 11, dos versículos 23 ao 27. Pela fé, Moisés escolheu Jesus, escolheu a Deus. E você, pela fé, tem escolhido o quê? Tudo por Ele ou nada por Ele? Que Deus abençoe a sua vida. Pois é, vocês ouviram essa palavra maravilhosa, não é? E vou fechar essa minha fala com renunciar a tudo por Cristo. Isso é muito importante. Qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Jesus está falando de uma entrega total a Ele. Meu tesouro, entregar meu tesouro, meus talentos, meu tempo, enfim, minha vida toda. Deus quer que você possa experimentar o tudo com Ele. E como diz essa revista, tudo entregarei. Que todos os dias a gente possa estar entregando ao Senhor Jesus tudo, porque Ele com certeza vai nos levar para um caminho muito excelente, porque a melhor coisa que tem para o homem e para a humanidade é caminhar dentro da vontade de Deus. Que Deus te abençoe, querido.